Grafite eu acho uma arte muito importante, eu acho uma arte muito sensacional. Eu acho que resgata bastante coisa de cultura. Um mundo paralelo onde críticas me atacam. Chego no chinelo querendo deixar minha marca. Ataca suas paredes, fachadas, janela, prédio. Pra curar esse tédio, pichar é meu remédio. A origem da pichação remonta ao final dos anos 1960, período da contracultura e das revoluções estudantis que tomaram de assalto a cidade de Paris, na França. A maneira encontrada pelos jovens de protestar contra o governo se deu por meio da escrita nos muros dos prédios públicos. Nos anos 1970, pichação chegou à cidade da Pensilvânia, a mais populosa do estado norte-americano, na Filadélfia, sendo adotada por gangues de rua para demarcar território, reforçar filiações e intimidar as gangues rivais. Passados mais de 40 anos desde as primeiras manifestações do gênero, hoje podemos compreender que a pichação é fruto da necessidade dos jovens de deixar sua marca de epiderme na cidade. O grafite nasceu nessa forma de vandalismo, né, feito em trens, começou em Nova York, isso no final dos anos 70. Só que o grafite tomou outras dimensões, de viés artísticos, né? Hoje em dia o grafite está caminhando para ser um novo movimento artístico no mundo. Então hoje em dia tem pessoas assim como eu, outras pessoas que vivem disso, que vivem da sua arte através do grafite. Para mim o grafite é uma arte que tem que estar na rua, ela estando dentro de qualquer ambiente, ela se torna para mim uma street art, uma arte urbana, mas falando de grafite, o principal caminho que o grafite seguiu é justamente essa acessibilidade à arte que ele propõe para as pessoas. Isso é um incentivo pros que mantêm o bicho vivo, alternativo no trabalho sem fins lucrativos. Vagabundo no bem, puto, mas é criativo. A questão das pichações, né? De momentos de protesto, né? Que são importantes de uma certa maneira, mas em locais, por exemplo, como o patrimônio público. Isso acontecia com muita frequência. Então, ao longo desses anos, a gente discutiu várias formas, algumas leis que eram debatidas. E, basicamente, o picho vem de uma linguagem, né, ainda do vandalismo, de justamente querer ter essa parte da transgressão, tipografias criadas pelos pichadores. E o grafite consiste numa letra mais estilizada, com cores, com elementos, com, né, as letras muito mais trabalhadas. Enfim, isso para mim basicamente é a diferença entre picho e grafite. As primeiras pichações que a gente tem é o Abaixo a Ditadura, uma foto bem famosa inclusive, e se usou muito, mas inspirada no Maio de 68. Maio de 68 é a maior movimentação estudantil que tem no mundo e eles utilizaram muito o picho para poder protestar. O que a gente tem hoje é a pichação de gangues, que daí é na década de 70, que vai surgir em Nova York, mais como grafite. Em São Paulo isso vai se espalhar muito, porque é uma maneira daquele grupo periférico se fazer ser visto, se sentir parte. Hoje tem essa característica de ser dos grupos periféricos, mas nasce como um movimento político de contestação. O picho, por si só, por mais que ele seja uma crítica social, política, religiosa, enfim, as pessoas que enxergam aquilo às vezes nem param para ler o que está escrito. Só vê como um vandalismo, só vê como algo que, teoricamente, para elas é feio e que as pessoas não vão gostar de forma alguma. O grafite, tendo esse cunho, né, de manifestação, ele vai atrair olhares, porque vai ter uma paleta de cores enorme. Os escombros recolhendo as migalhas, devolvendo em afronta, Cosca mesmo vem. Várias histórias nós não conta, respeito é pra quem tem, põe mais um na minha conta, nossa trama. Vai ter desenhos, vai ter simbologias ali, que as pessoas, por ser mais colorido, as pessoas se familiarizam mais e gostam mais daquilo. Grafite, né, que é feito permitido num lugar com assinatura, que é artístico, né, que por mais que muitas vezes seja uma manifestação também, que é uma manifestação artística, mas que é feito de forma regular, né, correta, dentro de todos os padrões, com uma arte que é assinada, diferente da pichação. A pichação hoje em dia tem um papel muito mais, digamos assim, de vandalismo do que o próprio grafite. A política também influencia no picho, daquele momento que o Dória decide apagar, né, o prefeito de São Paulo decide apagar as imagens que se tinha em São Paulo, que eram consideradas arte, como grafite. Tanto a gente pode dizer
que as manifestações por pichamento influenciam na política, quanto a política influencia nessas manifestações. Essas manifestações, querendo ou não, são importantes para justamente quando elas têm um cunho social, um cunho político ou religioso, para atentar as pessoas e abrir um pouco mais a cabeça das pessoas para outros pontos de vista, né? Então, eu acho que são manifestações que sempre existiram e vão continuar. O primeiro registro dado de pichação no Brasil como arte foi emblemático, o Abaixo a Ditadura. Era o começo da street art brasileira. A pichação política nasceu no meio universitário na década de 1960, com influência do movimento estudantil de maio de 68 francês. As inscrições eram simples, pois demandavam agilidade para escapar da repressão policial. Com o passar do tempo, as inscrições foram difundidas pelo meio urbano, fazendo surgir pichações não só em muros, mas em construções públicas e viadutos. Nenhuma das pichações vinha assinada, elas faziam apenas a ideia de contrariedade do regime. O entendimento de que a pichação, por mais que tenha um lado de manifestação, de poder dar a sua opinião através daquilo que se escreve, enfim, mas de ter esse lado de que é no patrimônio público. E quem paga por isso, nós, inclusive os pichadores e todo o restante da comunidade, que de alguma maneira vai ter que pagar para que aquilo seja reparado. Sempre foi com um foco muito na juventude. Então a gente tem que pensar em políticas públicas que coloquem os jovens a se manifestar de uma outra forma, que não seja necessário transgredir regras ou cometer um crime, que seria o caso da pichação. A gente tem que pensar como uma efeméride de lembrança, da lembrança de que nós temos deste Brasil que nós estamos construindo. Esse Brasil que a gente está incluindo esse jovem periférico ou não, esse Brasil que está considerando isso arte ou não, esse Brasil que está olhando para esse tipo de manifestação, de que forma que olha e como é que enxerga as políticas públicas para essas pessoas que fazem esse tipo de arte ou pichação. E a manifestação das pessoas é essencial, porque não tem como construir uma política pública, como pensar em algo para a cidade que não seja a partir das opiniões das pessoas. Então a manifestação, ela é muito importante, porque quando tu manifesta, por exemplo, a tua ideia numa pichação, tu acaba trazendo muito mais prejuízos do que vantagens. As manifestações, elas são uma forma dos políticos fazerem uma temperatura do que o povo está querendo ou não. A gente pode pensar nisso no impeachment da Dilma, que só aconteceu porque tinha o povo nas ruas. Das aberturas de novela, às propagandas de TV, dos videoclipes aos videogames, dos vagões de trem aos aviões comerciais. Olhe ao redor e comprove. O grafite está por toda parte. E quando o assunto diz respeito aos jovens, ele exerce um papel fundamental na comunicação com esse segmento. As indústrias de moda e da decoração, por exemplo, descobriram esse filão não é de hoje. Empresários de grandes marcas contratam mão de obra de grafiteiros e artistas de rua para potencializar a imagem de seus produtos e serviços diante deles, os adolescentes. São roupas, acessórios, objetos de decoração, utilitários e os mais variados. O grafite colore não apenas muros, fachadas, viadutos, mas também cadernos, mochilas, bonés, camisetas, pôsteres e o que mais podemos imaginar. O grafite reflete um estilo de vida descolado, urbano, cosmopolita, global. A gente vai lá, elege e a gente nunca mais olha, não acompanha o trabalho da pessoa, não sabe o que ela está fazendo ao longo disso, a gente não dá opinião, não dá sugestão, não faz comentário e aí a gente quer que a pessoa adivinhe o que a gente está pensando. Então esse é um grande erro hoje, no meu entendimento, porque a gente deixa de manifestar aquilo que a gente acredita e a gente tem que dizer isso, né? Nós estamos aqui agora e a gente parou no parque e alguém aqui no parque me chamou para dizer, olha, eu estou sentindo isso, eu estou vendo aquilo, isso é importante. Porque a gente escolheu essas pessoas para nos ajudarem a cuidar da nossa comunidade, da nossa cidade. Então a gente precisa ajudar essas pessoas a ajudar. Quando a gente pensa nesses 200 anos, é para isso que a gente tem que pensar. Não lá naquela efeméride do grito do Ipiranga, mas sim como que nós estamos dando continuidade a essa independência brasileira. No espelho minha caneta cria rua, o tem, Supremem mais tecnologia, simbólico tipo guia na madrugada fria. Vinis Macaboy que debocha da cultura black. Um Kasparov vai brindar mate e assinar o cheque. Sou anti-senhorzinho, independente nas track. Rato, respeita meu tempo, não seja moleque. Se vem de Stanley, o Spike Lee, meu Bruce Lee. Tô levando o Brasil estilo Maurício com Bruce. Tipo Solange, um lugar na mesa, negra ou morena. Na dúvida
dúvida, chame-a de princesa. Autoconhecimento, autoajuda, fluxo do tempo, tipo sample, tipo Buda. Amor pra encher 1000 litros, tipo Cabo ou Neruda, quem casou com a TV. Contra ou a favor, uma coisa é certa. A pichação vai muito além de apenas sujeira e destruição. Pichação envolve questões socioculturais, envolve história, envolve arte e envolve principalmente sociedade.